Boa noite, paz e graça. Então estou aqui para dividir um pouco alguns pensamentos que está no meu coração nesses últimos dias. Então, queria falar um pouco sobre o caminho para o Pai. É algo que Deus tem tocado muito forte em mim. Acho que no domingo passado, eu estava sentado por aí e durante o louvor isso veio muito forte. Veio muito forte falando o quê? Ele é o caminho. Eu acho que não há dúvida. Jesus é o caminho. Ele é a porta. Ele liberou o acesso para a gente ao Pai. Só que, como Ele mesmo diz, Ele é o caminho. Então não é só, Ele é o caminho. E parei por aqui. O que Ele quer? Ele quer o quê? Que a gente chegue ao Pai. E é isso que Deus colocou no meu coração. Nas reuniões de oração tenho orado sobre isso, que muitas vezes conhecemos essa entrada, mas não caminhamos nessa jornada de aproximação ao Pai. Então eu queria um pouco conversar sobre isso, colocar esses pensamentos aqui, que Deus dê graça, sabe? Para que a mensagem seja dada. Então vamos abrir em João capítulo 3. João 3, verso 16. Então, como diria Billy Graham, certo, Tony? A Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui começa o caminho. Como que começa o caminho ao Pai? O Pai amando e dando. E agora vira um pouquinho, vamos para João 1. João 1, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz,
a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esses são aqueles textos que parece que não precisa nem comentar. São textos que dizem tudo. Então nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. E o Filho, o que fez? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho se desnudou, se esvaziou, assim como está lá escrito em Filipenses 2, ele se humilhou, se esvaziou, e veio para quê? Para a glória de Deus, o Pai. O Filho veio para nos revelar o Pai. Deixa eu pegar um outro texto de João aqui. E ele fala, né? Jesus fala, João 10:30, eu e o Pai somos um. E aí eu começo a pensar, né? Essa foi um pouco da minha inquietação. A revelação de que Jesus é o caminho, Jesus fez o sacrifício, esse sacrifício é único e é eficaz, não precisa mais sacrificar, como nós estamos lendo lá, né? Tudo aquilo que o povo ali de Israel fazia, não precisa, o sacrifício foi feito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu naquela cruz, e o sangue dele é eficaz. Para quê? Para perdoar nossos pecados, para a gente se aproximar de Deus. E como é bom isso. Mas tem uma outra coisa, tem essa jornada em direção ao Pai. E foi isso que Deus incomodava no meu coração. Onde estamos nesse caminho? Nós estamos no começo, nós estamos no meio, nós estamos chegando lá, nós estamos parados, nós estamos andando para trás nesse caminho de aproximação ao Pai. Onde nós estamos? E aí começa, né, os pensamentos, né, sobre quando a gente fala Pai, Pai, do que a gente lembra? Muitas vezes a nossa visão de Pai está embaçada. A gente estava orando sobre isso nessa semana, para Deus desembaçar a visão que temos de Pai. A visão que temos de Pai é muito levada pelo pai que eu tenho, meu pai biológico, conhecido como irmão Nim, que até, muito obrigado pelas orações, esteve doente, teve com
uma pneumonia, mas graças a Deus está bem. Então a visão que eu tenho de pai, ela é influenciada pelo meu pai biológico. E para quem é pai, ela é influenciada também pelo pai que você é para o seu filho. Só que Jesus veio para desembaçar essa visão. Como é o meu pai? Como eu sou como pai? Não tem importância. O que importa é quem é o nosso Pai, que foi mostrado através de Jesus Cristo. Nossos pais podem ter sido ausentes. E aí eu fui, meditando em cima dessas coisas e lembrando um pouco da minha infância, Meu pai trabalhava demais. Ele saía assim 5 da manhã, 5:30, ele já estava indo trabalhar. E ele voltava no começo da noite, cansado. Meu pai era mecânico. Voltava todo sujo de graxa, era um negócio de louco aquilo. E às vezes ele voltava alcoolizado em casa. Então, existia uma ausência de pai. Então, muitas vezes, nós temos a figura de um pai ausente, que não está presente. Muitas vezes eu falava assim: nossa, meu pai podia estar aqui junto comigo, mas ele não estava. E muitos de nós podem ter tido essa visão de pai. Pais ausentes, pais rudes. E eu não culpo meu pai. Meu pai, ele foi adotado a gente não sabe muito bem a história, quando eu acho que ele tinha uns 10, 12 anos, pelo um casal de dinamarqueses que migraram para o Brasil, creio que fugindo da guerra, veio para cá e adotou eles. E o pai dele era super rude. Ele conversa com a gente, às vezes a gente explora essa parte do dinamarquês, com ele. Ele fala assim: eu sei falar muito palavrão em dinamarquês, porque era o que eu ouvia da boca do meu pai, falando para minha mãe. Então, quer dizer, ele tinha um pai rude. Ele não teve esse afeto de pai para conseguir transmitir esse amor de pai. Graças a Deus meu pai conheceu a Cristo. E hoje ele é uma pessoa totalmente transformada. Graças a Deus. Então, pais rudes, pais que não ouviam nem o que a gente queria falar, Muitos tiveram isso. Pais que nem se importavam. Pais abusivos, tanto fisicamente como emocionalmente. Quanta marca. Deixavam filhos envergonhados na frente de outras pessoas. Expunham crianças que eram para ser protegidas, mas eram expostas. Então aquele pai que devia ser aquele que protege, não era o que protegia, mas era o que expunha. Jesus veio para desembaçar essa visão de pai. Ele mostrou o pai que protege. Pais que não assumiram os filhos. Órfãos. Meu pai foi um órfão. Nessa história dele,
Mais tarde nós descobrimos que a mãe biológica dele era a irmã que foi adotada junto com ele. Então ele tinha uma irmã mais velha que foi adotada no mesmo pacote que ele. Depois nós ficamos sabendo que essa irmã que tinha uns 17 anos, né, mais velha que ele, era a mãe biológica. E o pai, ele nunca viu. Um dia ele estava falando, né, meu pai era meio mais fechadão, né, imagina, né, criado nesse ambiente, como que você vai expor seu coração num ambiente desse, né? Ele um dia chegou e falou assim: nossa, não podia ter andado nas ruas. Ele nasceu em Piracicaba, depois veio para Jundiaí. Podia andar naquelas ruas de Piracicaba e ter passado pelo meu pai. Ele sentia essa orfandade de pai. E assim, né? Aí deixou até eu quando eu falo meu sobrenome, né, o pessoal fala: nossa, dinamarquês. Olha a cutis, né? Meu, que estranho, né? Dinamarquês, o cara tem que ser quase transparente, de olho azul, né? E a minha avó biológica, ela é super clarinha. Então ele falava, né? Nossa, teve uma mistura de raças, né? Eu acho que até isso constrangia ele. Pais sem responsabilidade. Sabe, aqueles que não se pode contar com eles. Pais que não socorrem. Sabe? Pais que você tem um problema que ele não mexe uma palha para te socorrer. Então isso tudo, né, eu fui meditando. E o que vinha no meu coração? Esse tipo de pai, o que gera? Gera a desconfiança. Não gera confiança no pai. Como eu posso confiar no pai, se o exemplo que eu tenho de pai, a imagem que eu tenho de pai, é de um pai abusivo, é de um pai ausente, é de um pai irresponsável? E isso embaça a nossa visão de pai. Filipe fez uma pergunta para Jesus: mostre-nos o Pai. E ele falou assim, né? Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Aleluia. O caminho para chegar ao Pai é através de Jesus. É através de você ver o Pai através de Jesus. Porém, essa visão embaçada do pai gera essa desconfiança. E a desconfiança, estava meditando agora à tarde, a desconfiança gera o quê? Gera eu no controle. Se eu não confio no meu pai, então eu vou tomar a rédea da minha vida. Sabe? E isso é o fim, vamos falar assim. Quando eu tomo a rédea da minha vida, isso acaba. E aí eu quero dar um testemunho aqui. Há 3 meses atrás, né, está fazendo isso, nós fomos assaltados, né? Então não sei se todos sabem, mas eu vou resumir uma história longa aqui, curta, para chegar num ponto.
É um sábado à tarde, chegando em casa de carro, abrimos a garagem, entramos, e aí tem toda uma liturgia, né? Quando a gente chega em casa, a liturgia mudou, tá, pessoal? A liturgia era, eu botava a chave na porta, no que eu abria a porta, tinha uma menina que passava por baixo do meu braço e já entrava em casa. No que ela entrou em casa, logo ela voltou e falou assim: pai, tem um rapaz aí dentro de casa. E ali nós abrimos a porta, ele falou: entra, fica quieto. E botou a gente logo na entrada da nossa casa tem um escritório, botou a gente ali, perguntou se eu estava armado, blá, 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 coisa desse tipo, para eu não aprontar. Acho que ele viu que eu era um pouco mais alto que ele falou assim: nossa, esse cara, né, se ele fosse um cara bom de briga, acho que ele me matava aqui, mas acho que ele viu que eu não era, né, então, beleza, né, é isso daí. O que isso levou? Vamos lá, chegar no ponto nevrálgico da coisa. Me levou a ver que eu não valho nada. Sabe, eu já sabia que não valia nada. Eu sabia que não valia nada aqui. Aquilo fez descer essa verdade para o meu coração. E a partir daí tudo mudou. Quando essa verdade, que a gente não vale nada, vem para o coração, que a gente vê que a gente é pequeno, mas tão pequeno. Ali naquele momento, os caras podiam nos matar, os caras podiam abusar da gente, os caras podiam bater, podia fazer o que fosse. Então uma situação de pura assim, vulnerabilidade. Mas uma coisa a gente percebeu, né? Depois que Deus estava ali, o Pai estava ali, eu não estava sozinho com a minha família lá, o Pai não foi ausente, o Pai não é ausente. Só para contar um pedacinho, a Adriana chegou, né, eles não conseguiam ligar meu carro lá, porque é automático, eles não estavam acostumados, daí eles pediram para alguém ajudar, só que daí falaram: não vai ela, não vai você não, você fica aí, não apronta. Falei: tá bom. Ela foi, e daí ela falou assim: viu, eu posso pegar meus documentos aí, vocês estão levando tudo, né? Ele falou assim: espera um pouco. Chacoalhou: toma tudo. Nem ele que deu, ela que foi lá e pegou o que ela queria. Ela pegou tudo que ela queria e foi embora. Então quer dizer, isso daí, Deus depois mostrando, fala assim: ó, eu confundi eles. Eu confundi eles. Eu estava ali com vocês. Sabe? Não é fácil, claro que não. As provações, as aflições não são fáceis. Mas a confiança no Pai transforma isso. E aí eu falo com certeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não consegue entender, graças a Deus por isso. Estou deixando de tentar entender um monte de coisas, sabe, meus irmãos? Estou tentando deixar de entender. Falei assim: isso daqui não entende, eu apenas confio. E a confiança, né? A desconfiança, eu falei o quê? Que gera eu no controle. A confiança gera o quê? Deus está no controle. Não só Deus, o Pai está no controle.
E quando o Pai está no controle, você tem essa confiança. Eu acho que um termômetro de você saber acho que o nível, se dá para medir isso, né? Se dá para ter um indicador, né? Quem é consultor é igual de indicador para um monte de coisa. O indicador para ver o seu nível de confiança é o quê? Quando vem uma aflição, quando vem uma provação. Qual é o nível de desespero ou o nível de esperança que você entra? Quando o Pai está no controle, uma provação, uma aflição, passa a ser uma oportunidade do Pai agir com provisão para a sua vida. Amém. É assim que eu estou meditando e estou vendo as coisas. Então, a confiança gera essa coisa de eu ver a aflição como uma oportunidade de um milagre, como uma oportunidade, porque os homens eram presos e cantavam. Por quê? Por causa da confiança. Eles confiavam no quê? Num pai ausente, num pai abusivo, num pai irresponsável? Não. No que eles confiavam? Num Deus que é bom. Vamos abrir aqui, Salmo 100. Salmo 100. Verso 5. Deixa eu abrir aqui no meu celular, que a versão que eu tenho no meu celular, eu achei melhor. Salmo 100, verso 5. Na versão, na nova versão transformadora, diz assim: pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Então quer dizer, a bondade de Deus é eterna, o amor de Deus é eterno, a fidelidade dele é eterna. Por que desconfiar? Por que não confiar? E além desses atributos, o Senhor é justo e ama a justiça. A gente está lendo, fazendo a leitura da Bíblia, e uma das coisas que a gente estava ali fazendo e conversando foi Moisés. Por que Moisés? Deus não permitiu Moisés de entrar na terra prometida. E aí o pensamento que veio foi assim: Deus é justo. Deus é justo. Quem sou eu para questionar a justiça de Deus? Deus sabia muito bem. E aí, se quiser mais detalhes disso, depois você conversa com o Haroldo aí, porque ele te explica melhor aí. Mas é isso. Ele é totalmente confiável. Esse Pai é confiável. Não tem por que temer. Como está escrito ali,
em Romanos 8: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é por causa, não vai separar por causa de mim, porque o que eu faço, nada separa desse amor pelo que Deus é. Não é porque você é bonitão, Clésio, que o amor de Deus vai separar de você. Não é por causa dessa sua cabeleira linda, tudo bonito que Deus fez. Não é por causa disso, é porque Deus é amor, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo. E como Ele prova isso? É o que a gente leu no começo: Ele entregou o Filho unigênito para morrer por mim, para morrer por você. Meus irmãos, essa confiança no Pai, né, aí Deus foi mostrando para mim algumas coisas sobre o que ela gera. Ela gera um pai chamado Abraão, tendo a confiança de pegar o único filho dele e levar para o sacrifício. Mas cadê o sacrifício? Isaac perguntou: cadê? Qual foi a resposta? Deus proverá. A confiança no Pai gera isso. Nesse livreto que a gente falou hoje de manhã, que está ali, Bob Mundo fala: você quer o quê? Você quer ter um pai governador, governante, ou um pai de provisão, que vai trazer a provisão? Eu quero esse pai que vai trazer a provisão. Essa confiança no pai gera algo em 3 rapazes chamados Sadraque, Mesaque e Abdenego, para falar assim: não vou adorar, não vou me dobrar não para esses ídolos. Ah, mas se não você vai para a fornalha. Não tem problema, o meu Deus vai me livrar, e se não me livrar, eu continuo adorando somente a Ele. Como se chega nisso? Só tendo essa visão que nós temos um Pai. Essa mesma visão de Pai permite Daniel entrar naquela cova dos leões. Essa visão de Pai de provisão fez ele o quê? Baixou o decreto: não pode mais orar a mais nenhum Deus. Diz que ali em Daniel 6, Daniel lê o decreto, enfatiza muito isso. Parece que ele leu o decreto, viu todas as cláusulas, né? Analisou. Daniel é um cara muito sábio, acho que uma inteligência acima do todo normal. O que ele fez? Foi lá, como de costume, com a porta aberta, com a cortina aberta, e orou. Por quê? Ele confiava no Pai que ele tinha. E o que aconteceu? Lá dentro daquela cova, Dario pergunta para ele, ele fala o quê? Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. E é interessante também, eu esqueci de falar, em Sadraque, Mesaque e Abdenego, o próprio Nabucodonosor, o que ele viu lá? Nossa, eu coloquei 3 homens, mas tem um quarto que parecia o quê? O Filho dos deuses. Qual foi a provisão de Deus para esses homens? Deus enviou Jesus ali. Jesus estava com esses homens. E Estevão, né? Gosto também muito Deus tem mexido muito comigo sobre Estevão.
Estevão ali, depois daquele discurso, os homens falaram assim: vamos apedrejá-lo. E o que ele faz? Em Atos 7:55 diz que ele olhou firmemente para o céu. E o que ele viu? A glória de Deus. E Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Confiança desse homem, esse homem se entregou. E além disso, ele perdoou, né? Acho que ali, depois de tudo, né, o Ron Cantor, que é um judeu, né, eu acho que em alguma ministração dele que eu estava ouvindo, ele falou que eles escolhiam as pedras pontudas para atirar, né? Quando eles falavam de apedrejamento, né, ainda falam, né, ainda apedrejam. Não é pedrinha, né, lisinha, né? Às vezes fica naquela, né? Até aquela rochinha lisinha, né? Que dá até para dar uma desviadinha, né? Não, são aquelas pedras pontudas que vão machucar, que é para matar mesmo. E esse homem ficou ali: pode mandar pedra, eu confio no meu Pai. Olha, estou vendo meu irmão, estou vendo Deus na glória, estou vendo meu Pai na glória. E o que esse Pai declarou? Que Ele nunca vai nos abandonar. Meu irmão, isso é uma verdade. É uma verdade que não dá muitas vezes para a gente entender, não é uma verdade entendida, mas é uma verdade para a gente ter fé. A Bíblia diz, e isso já está bom. A gente acredita. A revelação do Pai, como Ele é, leva-nos a esse nível de confiança. Esse nível de confiança de que nem Sadraque, Mesaque e Abdenego, se Deus me livrar, Ele é Deus, graças a Deus. Mas se não livrar, Ele continua sendo meu Deus, sendo o meu Pai. Então falamos aqui, Jesus é esse caminho. E existe uma jornada em direção ao Pai. E o Pai quer o quê? Relacionamento. Como é gostoso, né? Quem é pai aqui, a gente conseguir se relacionar com os nossos filhos, né? Sabe aquele relacionamento sem interesse? Porque tem aquele relacionamento às vezes que, né, que vem aquele agrado e a gente que é pai, a gente parece que já vê o olharzinho e fala: esse relacionamentozinho, essa puxadinha que está dando aí, é porque tem alguma coisa, vai vir um pedido. Mas como é bom a gente se relacionar sem nada, sem ter barganha. E aí eu quero contar também uma outra coisa. Meu avô, pai da minha mãe, né, um homem assim, que a vida foi dura com ele, mas ele no final da vida dele, quando eu já me conseguia lembrar, vê-lo, ele já estava assim restaurado, já era um homem íntegro, um homem honesto, mas ele aprontou muito. E aí a gente chegava assim para ele: vô, cadê o tio João? O tio João é o meu tio mais velho, não é você não, tá, João? Mas ele tinha o mesmo nome, era o meu tio mais velho, era o irmão mais velho da minha mãe. Ele falava assim para mim: tio João está bem? Nossa, verdade, vô, faz tempo que a gente não vê ele, né? É, eu também, mas se o senhor não está vendo ele, como que ele está bem? Então, porque se ele tivesse mal, ele já tinha vindo aqui me procurar. Sabe,
Era engraçado na hora, né? A gente até dava risada, tudo, né? Mas a carinha que meu avô fazia, meu avô era muito engraçado, piadista, papapá, né? Ele fazia piada, mas ali no fundo havia uma tristeza. O relacionamento era com barganha. Não era um relacionamento assim, pessoal, para vir, para curtir, para ouvir o Pai, para perguntar: Pai, o que eu posso fazer pelo Senhor? Não era esse relacionamento. Algumas perguntas que eu queria deixar. Em que parte dessa jornada de ir em direção ao Pai você está? Onde você está nesse caminho? Esse caminho de se achegar ao Pai, esse caminho de confiar no Pai. Onde você está? Está no começo? Está no meio? Você está devagar? Você está andando para trás? Aonde você está? Você tem olhado para o Pai? Como está a sua visão de Pai? Como a gente estava falando aqui, temos orado para Deus desembaçar a nossa visão de Pai. Como está a sua visão? Ela está embaçada? Você está olhando para o Pai com os óculos seus, ou com os óculos de Deus, do próprio Pai? Como você está olhando para Ele? Está olhando com confiança ou com desconfiança? Oh, Jesus. Baixe sua cabeça, hein? Vamos orar. Pai nosso, que estais no céu. Oh, Senhor. Que privilégio, Senhor, é poder chamar o Senhor de Pai. Oh, Senhor, quanto mais a gente vê que a gente não vale nada, mais o Senhor cresce. Oh, Senhor, vejo que o Senhor gosta mesmo das crianças, dos pequeninos, porque eles, quando olham para o Senhor, eles veem um Pai super grande. E o Senhor é isso mesmo, o Senhor é grande. Não há comparação, Senhor. Faz-nos diminuir como pequeninos, Senhor, como crianças, para poder olhar para o Senhor como esse Pai supridor, como esse Pai provedor. Desembaça, Senhor, a nossa visão de paternidade, do que é ser pai, do que é ter um pai, Senhor. Oh, Senhor, que todos nós sigamos nesse caminho,
de chegar ao Pai através de Cristo. O Senhor abriu a porta, Senhor, para a gente passar, para a gente ir nessa caminhada de relacionamento amoroso com o Senhor. Oh Jesus, Jesus, como é bom. Como é bom poder chamar o Senhor de Pai. Atrai-nos, Senhor, atrai-nos para Ti, atrai-nos para o Pai, leva-nos até o Pai, Senhor, Senhor. Oh, tudo pela cruz, naquela cruz, o Senhor pagou esse alto preço, Senhor. O Senhor pagou um preço que a gente não consegue calcular. Para quê? Para a gente ter acesso ao Pai novamente. Esse Pai de relacionamento, esse relacionamento que o Pai tinha com Adão e Eva ali, Ele quer ter conosco. Oh Senhor, que a gente tenha esse relacionamento sem barganha, esse relacionamento de sentar aos pés do Senhor como Maria, Pai. Queremos escolher a melhor parte, como Maria escolheu a melhor parte. Sentar aos teus pés para te ouvir. Oh Senhor, queremos ter essa coragem, Pai, de confiar, essa ousadia, Senhor, de confiar em Ti. Um Pai amoroso, um Pai bom, um Pai fiel, um Pai justo, um Pai que nos ama e que fez essa aliança com o Cordeiro. Oh Senhor, o Senhor não quebra essa aliança. Nós podemos ser infiéis, mas o Senhor é fiel.